No casamento da minha irmã, minha mãe me humilhou, mandando eu ficar com os seguranças e declarando que eu não merecia fazer parte de um evento tão grandioso. Mas, quando o noivo chegou e me viu ali, sua reação deixou todos sem palavras. Numa reviravolta chocante, ele cancelou o casamento na hora, exigiu que eu entrasse no carro com ele e saiu em disparada. Porém, depois de apenas 30 minutos dirigindo, uma revelação impensável virou tudo de cabeça para baixo. Meu nome é Sophia Turner, e se alguém me dissesse que o dia do casamento da minha irmã mudaria tudo, eu teria rido, incrédula. Mas a vida tem um jeito de nos surpreender, não é mesmo? Deixa eu te levar de volta ao começo desse redemoinho. 3 dias antes do casamento, recebi um convite. Encontrei um envelope cor creme na minha caixa de correio. Era elegante, com meu nome escrito em caligrafia dourada. Mas, assim que o abri, levei um choque. O cartão não tinha um número de assento nem um horário para o jantar de ensaio, como a maioria dos convites. Em vez disso, trazia apenas uma instrução simples: eu deveria ir para a área da equipe no estacionamento ao chegar. Li aquilo 2 vezes, sentindo meu estômago afundar. Minha irmã, Lila, sempre foi a criança de ouro. Tudo nela era perfeito: sua aparência, sua carreira e, agora, seu noivo, Nathan Wells, um magnata da tecnologia que comandava uma das maiores empresas do país. Comparada a ela, eu era apenas eu. Trabalhei como assistente social em Seattle, ajudando famílias e crianças em dificuldades. Minha vida não era glamourosa, mas ainda assim, era significativa. Meus pais nunca enxergaram dessa forma. Porque você não pode ser mais como a Lila, minha mãe, Margarete, dizia, revirando os olhos para minhas roupas de brechó e meu minúsculo apartamento. Ela vai se casar com Nathan Wells, pelo amor de Deus. E olhe para você. O que você tem para mostrar por si mesma? Mas eu amava meu trabalho, mesmo que eles não valorizassem. Eu amava ver as crianças que ajudei a encontrar lares, ver seus sorrisos quando percebiam que alguém se importava com elas. Para mim, isso era mais valioso do que vestidos de grife ou grandes festas de casamento. Ainda assim, não pude evitar uma pontada de dor ao ver aquele convite. Não foi um descuido. Foi uma mensagem. Uma mensagem clara. Lila não achava que eu pertencia ao seu grupo de elite. E, mesmo assim, contra meu melhor julgamento, decidi ir. Ela ainda era minha irmã e, apesar de tudo, eu queria apoiá-la. O dia do casamento estava claro e ensolarado, o tipo de dia que faz você sentir que tudo deveria ser perfeito. Cheguei ao local, uma mansão enorme transformada em espaço para eventos nos arredores da cidade. Estacionei meu carro velho e um pouco desgastado no meio de um mar de veículos de luxo e segui até a entrada dos funcionários, conforme as instruções. Um segurança me parou, deu uma olhada no meu convite e, sem cerimônia, apontou para uma porta lateral. Área dos funcionários, por ali, disse de forma ríspida. Mordi o lábio, sentindo uma onda de constrangimento, mas assenti e caminhei pelo corredor estreito que levava à cozinha. Lá dentro, o ambiente era caótico. A equipe trabalhava freneticamente, chefes gritavam ordens, garçons equilibravam bandejas de champanhe. Eu me sentia completamente deslocada no meu vestido feito à mão, aquele que passei semanas costurando com tanto carinho. Costurei à noite, depois do trabalho. Não era um vestido de grife, mas era elegante e feito com carinho. Eventualmente, fui direcionada para o meu lugar na cerimônia. Mas não era um assento, era um canto escondido atrás de um pilar, bem no fundo da sala. De lá, eu podia ver tudo. As decorações luxuosas, os arranjos de flores que, com certeza, custaram uma fortuna. Os lustres brilhantes, as mesas impecáveis com cristais e detalhes dourados. Cada elemento gritava opulência. E, ao mesmo tempo, cada um deles me fazia sentir ainda menor. Pouco antes da cerimônia começar, avistei Lila. Ela estava deslumbrante em seu vestido de noiva feito sob medida. A maquiagem impecável, o cabelo preso em um coque sofisticado. Radiante. Mas, quando seus olhos encontraram os meus, seu sorriso mudou. Ficou tenso. Frio. Que bom que você conseguiu vir, ela disse ao passar por mim, o tom carregado de sarcasmo. Tente não me envergonhar, ok? Cerrei os punhos, mas não respondi. Não daria a ela o prazer de saber o quanto aquelas palavras me machucaram. A cerimônia começou logo depois e, apesar de tudo, eu não podia negar, foi linda. O quarteto de cordas tocava suavemente enquanto Lila caminhava pelo corredor, de braços dados com nosso pai. Mas meu olhar não ficou nela por muito tempo. Foi para Nathan. Parado no altar, impecável em seu terno. Então,
nossos olhos se encontraram. E algo mudou. Por uma fração de segundo, ele congelou. Sua expressão foi de confiança absoluta para choque. Reconhecimento. Eu não sabia exatamente o que aquilo significava, mas foi o suficiente para fazer meu coração disparar. Nathan Wells não era apenas o noivo de Lila. Ele era Nick. O homem que eu amei há 12 anos. Naquela época, eu era uma estudante universitária de 19 anos, cheia de sonhos sobre mudar o mundo. Nick tinha 23, um programador apaixonado que queria usar a tecnologia para fazer a diferença. Nos conhecemos em um evento comunitário, onde eu protestava contra a demolição de um bairro histórico para dar lugar a novos empreendimentos. Nick me apoiou. Não apenas com palavras, mas com ações. Pensou em maneiras de ajudar a comunidade, passou horas comigo discutindo ideias, acreditou na nossa causa. Ficamos juntos por 6 meses. Falávamos sobre tudo nossos sonhos, nosso futuro, até mesmo a ideia de criarmos algo juntos. Mas então, um dia, ele simplesmente desapareceu. Sem aviso, sem explicação. Liguei. Procurei. Mas era como se ele tivesse sumido no ar. Minha mãe me disse para esquecê-lo, para focar nos meus estudos. E, com o tempo, eu segui em frente. Mas nunca parei de me perguntar o que realmente tinha acontecido. E agora, aqui estava ele. Nathan Wells. O homem que construiu um império tecnológico. De pé no altar. Com a minha irmã. Meu coração disparou enquanto eu observava. Ele me reconheceu. Ele se lembrava. Ou será que não? Se lembrava do que tivemos? Se lembrava, porque parecia que não. Ele estendeu a mão. Eu não tinha respostas, mas sabia de uma coisa. Este casamento estava prestes a tomar um rumo que ninguém esperava. A cerimônia terminou, e todos começaram a se dirigir ao salão de recepção. Fiquei no meu canto, sem saber se queria encarar a multidão. Vendo Nick no rosto de Nathan. Eu estava completamente abalada. Minhas mãos tremiam enquanto eu ajustava meu vestido, tentando manter minhas emoções sob controle. Eventualmente, entrei na área da recepção. Era tão extravagante quanto a cerimônia. Lustres de cristal pendiam do teto, as mesas estavam cobertas de seda, e garçons circulavam com bandejas de champanhe. Eu não pertencia àquele lugar, e os olhares que recebi dos convidados só confirmavam isso. Encontrei minha mesa. Ou melhor, o lugar que Lila havia designado para mim. Era uma mesa pequena, escondida no fundo do salão, longe da mesa principal, onde Lila, Nathan e o resto da festa de casamento estavam sentados. Minha mesa estava praticamente oculta atrás de um enorme arranjo de flores. E a diferença na disposição dos lugares era gritante. Enquanto todas as outras mesas tinham porcelana fina e talheres reluzentes, a minha estava posta com utensílios de plástico. E havia uma nota escrita à mão. Não ultrapasse. Meu peito apertou ao ler aquilo. Era a caligrafia de Lila. Ela tinha se dado ao trabalho de me humilhar. Mesmo assim, me recusei a deixar que ela vencesse. Eu não faria uma cena. Não daria a ela essa satisfação. Enquanto eu estava sentada ali, meus olhos, involuntariamente, procuravam por Nathan. Ele estava ao lado de Lila, mas seu foco não estava nela. Ele observava a sala, distraído. Ele não estava procurando por algo. Ele estava procurando por alguém. Por mim. Não demorou para que nossos olhares se cruzassem novamente. O momento se estendeu, carregado de perguntas silenciosas e uma onda de memórias que eu não estava pronta para enfrentar. Então, algo inesperado aconteceu. Quando Nathan ergueu sua taça para um brinde, sua mão escorregou. A taça de vinho se espatifou no chão. A sala ficou em silêncio. Todos os olhos se voltaram para ele. Mas Nathan não percebeu a bagunça. Seu olhar estava fixo em mim. Sua expressão era uma mistura de choque, arrependimento, e algo mais que eu não conseguia decifrar. Lila se inclinou e sussurrou algo para ele, mas Nathan mal reagiu. Mais tarde, durante o jantar, ele veio até mim. Meu coração disparou quando ele parou ao lado da minha mesa, sua presença imponente. Sofia. Ele disse, a voz baixa e carregada de emoção. É realmente você? Olhei para ele, sem saber se sentia raiva ou alívio. Sou eu. Respondi, mantendo o tom neutro. E vejo que você subiu na vida, Nick, ou devo chamá-lo de Nathan agora? Ele estremeceu com minhas palavras.
puxou a cadeira à minha frente e se sentou. Eu não esperava ver você aqui. Admitiu. Quando vi seu nome na lista de convidados, achei que fosse um engano. A amargura transbordou na minha voz. Por quê? Achou que eu tivesse desaparecido para sempre, assim como você? Nathan fechou os olhos por um instante, passando a mão pelo cabelo. Sofia, você não entende. Eu não te deixei porque quis. Meus olhos se estreitaram. Ah, não? Porque com certeza parecia uma escolha quando você sumiu sem dizer nada. Minha voz tremeu, a dor ainda viva dentro de mim. Eu procurei por você, Nick. Eu liguei, mandei e-mails, até fui a lugares onde achei que poderia te encontrar. Mas você simplesmente desapareceu. Como se nunca tivesse existido. Nathan se inclinou para frente, baixando a voz para um sussurro. Eu não sabia o que tinha acontecido até pouco tempo atrás. Ele fez uma pausa. Meu pai. Ele se certificou de que nós nunca mais ficássemos juntos. Eu congelei. O peso das palavras dele caiu sobre mim como uma pedra. O que você quer dizer com isso? Nathan hesitou, sua mandíbula se contraindo. É uma longa história. Mas, em resumo, meu pai viu você como uma ameaça. Nathan falou baixinho, mas cada palavra pesava como um golpe. Naquela época, eu não tinha o poder que tenho agora. Eu era só um jovem programador com sonhos, e ele tinha controle sobre tudo. Meu coração batia forte. O que você quer dizer com isso? Nathan respirou fundo antes de continuar. Ele descobriu sobre seu ativismo, sobre os protestos que você estava organizando, e decidiu que você era um problema para a imagem da empresa. Meus olhos se arregalaram. Então ele disse para você me deixar, e você simplesmente fez isso? Nathan balançou a cabeça. Não. Ele não me disse nada. Ele fez uma pausa, como se estivesse escolhendo as palavras com cuidado. Ele foi até sua mãe. O ar pareceu sair da sala. Eu pisquei, tentando absorver o que ele tinha acabado de dizer. Minha mãe? Do que você está falando? Minha voz saiu trêmula. Nathan parecia magoado. Ele pagou sua mãe para garantir que você ficasse fora da minha vida. Senti um nó no estômago. Quanto dinheiro? Muito. O suficiente para convencê-la a te mandar embora, te transferir de escola, e até te dizer que eu não queria mais nada com você. O chão parecia estar fugindo debaixo de mim. Isso não pode ser verdade. Minha mãe nunca faria isso. Mas, mesmo enquanto eu dizia essas palavras, pedaços do passado começaram a se encaixar. A insistência repentina dela para que eu mudasse de escola. O dinheiro inesperado que financiou o estilo de vida luxuoso de Lila. As mensalidades caras da faculdade. O jeito como minha mãe sempre dizia que Nick não valia a pena. Minha respiração ficou pesada. Cerrei os punhos, sentindo a raiva borbulhar sob a superfície. Você está me dizendo que minha própria mãe me vendeu? Nathan assentiu. Eu não sabia até pouco tempo atrás. Ele engoliu seco antes de continuar. Encontrei a papelada. Pagamentos feitos da conta do meu pai para sua mãe. Senti um frio na espinha. E quando eu o confrontei? Nathan fechou os olhos por um instante, sua mandíbula tensa. Ele admitiu. Disse que estava me protegendo. Eu balancei a cabeça, sentindo uma mistura de descrença e fúria dentro de mim. E você nunca tentou me procurar? Apenas acreditou nele? Os olhos de Nathan suavizaram, cheios de arrependimento. Eu pensei que você não me queria mais, Sofia. Ele me mostrou mensagens falsas. Eu achei que você tinha seguido em frente. Eu queria gritar, queria chorar, mas, em vez disso, me levantei bruscamente, fazendo a cadeira arranhar o chão. Eu preciso de respostas, Nick. E eu vou consegui-las. Começando com a minha mãe. Quando me virei para sair, senti o olhar de Nathan fixo em mim, mas não parei. Isso não era mais apenas sobre nós dois. Era sobre traição. A traição das pessoas que deveriam me amar mais do que tudo. E eu não iria descansar até descobrir toda a verdade. Saí do salão de recepção como se estivesse em um nevoeiro, meu coração batendo forte e minha cabeça girando. As palavras de Nathan abriram uma ferida dentro de mim. Minha própria mãe pegou dinheiro para me apagar da vida dele. As peças se encaixavam perfeitamente para que eu pudesse negar por mais tempo. Mas eu ainda precisava ouvir isso dela. Eu precisava que ela admitisse.
A encontrei perto do bar, cercada por um grupo de mulheres bem vestidas. Ela jogava a cabeça para trás, rindo como se não tivesse uma única preocupação no mundo. Meu estômago revirou. Como ela podia agir assim, depois do que fez? Mãe. Minha avó saiu firme. As mulheres ao redor dela se viraram para me encarar, seus olhares avaliando minha presença, como se eu não pertencesse ali. Mas eu não me importava. O sorriso da minha mãe vacilou ao ver minha expressão. Sofia. Disse ela com uma risada nervosa, caminhando na minha direção. O que você está fazendo? Você está causando uma cena. Eu estou causando uma cena? Estalei, minha voz ficando mais alta. Foi isso que você disse quando pegou dinheiro para garantir que eu desaparecesse da vida do Nick? O rosto dela empalideceu, e naquele momento, eu soube que tinha acertado o alvo. As mulheres ao nosso redor trocaram olhares desconfortáveis e, lentamente, se afastaram, percebendo que essa não era uma conversa para a plateia. Vamos conversar em um lugar mais reservado, ela disse entre dentes, agarrando meu braço e me puxando para um canto mais silencioso da sala. Quando estávamos sozinhas, puxei meu braço de volta e encarei-a de frente. Me diga. Me diga a verdade, mãe. Você pegou o dinheiro do Victor Wells para me afastar do Nick? Ela suspirou, alisando o tecido do vestido, como se isso pudesse, de alguma forma, protegê-la do que estava por vir. Sofia, você não entende. Não. Interrompi. Não me diga que eu não entendo. Apenas me diga a verdade. Os olhos dela dispararam ao redor, como se procurassem uma saída, mas não havia nenhuma. Então, finalmente, ela cedeu. Sim, disse, sua voz afiada. Eu peguei o dinheiro. Mas foi para o seu próprio bem. Para o meu próprio bem? Repeti, minha voz embargada. Como exatamente destruir o meu relacionamento foi para o meu próprio bem? Ela cruzou os braços, sua expressão endurecendo. Nick. Nathan, não era alguém com quem você pudesse construir um futuro. Ele veio de um mundo ao qual você não pertencia, Sofia. O pai dele deixou claro que, se você continuasse na vida dele, isso arruinaria vocês dois. Ela respirou fundo antes de concluir. Eu fiz o que tinha que fazer para te proteger. Eu a encarei, sentindo a descrença inundar cada parte do meu ser. Me proteger? Minha voz saiu carregada de incredulidade. Você não me protegeu. Você me vendeu. Me colocou de lado e me deixou acreditar que ele tinha me abandonado. Eu te dei uma chance melhor na vida. Ela rebateu, exaltada. Você foi para uma escola melhor, se formou e agora tem um emprego que combina com você. E a Lila? Minha voz saiu amarga. Ela hesitou por um segundo, mas logo retomou. Lila sempre esteve destinada a esse tipo de vida. O dinheiro a ajudou a chegar onde precisava estar. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Então era tudo sobre a Lila? Sussurrei. Garantir que ela tivesse tudo, enquanto eu era empurrada para o lado. O silêncio da minha mãe foi mais ensurdecedor do que qualquer resposta que ela pudesse dar. Meu peito apertou, uma mistura de raiva e uma tristeza profunda. Eu confiei em você, murmurei. Você deveria cuidar de mim. Não me vender para o maior lance. Me virei e fui embora antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa. Eu não queria mais ouvir suas desculpas. Minhas mãos tremiam enquanto voltava para o salão de recepção, minha mente a mil. Eu não conseguia mais ficar quieta. A verdade precisava ser revelada. Quando entrei, a festa estava em seu auge. Convidados riam, dançavam e brindavam. No centro de tudo estava Lila, segurando o braço de Nathan, seu sorriso deslumbrante como sempre. Mas os olhos de Nathan não estavam nela. Estavam em mim. Caminhei direto até a mesa principal, ignorando os olhares e os sussurros ao meu redor. O sorriso de Lila vacilou quando me viu. Sofia, ela disse, sua voz firme. O que você está fazendo? Olhei diretamente para ela e falei alto o suficiente para que todos ouvissem. Eu preciso dizer algo. Os olhos dela se estreitaram. Este é o meu casamento. Não estrague isso. Seu casamento já estava arruinado no momento em que foi construído e mentiras, disparei de volta. A sala ficou em silêncio. A música parou de repente, e todos se viraram para assistir à cena. Olhei para Nathan, que assentiu sutilmente, me encorajando a continuar.
Eu sei a verdade, declarei, olhando diretamente para minha mãe, que havia acabado de entrar novamente no salão e agora estava parada, congelada, perto da porta. Eu sei sobre o dinheiro. Sei que você fez de tudo para me tirar da vida de Nick, de Nathan. Tudo para proteger um acordo comercial. Um murmúrio percorreu a sala, mas eu ainda não tinha terminado. Me virei para Lila. E você? Você sabia? Sabia que nossa mãe me vendeu para que você pudesse ter essa sua vidinha perfeita? O rosto de Lila ficou vermelho. Ela abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. Nathan se levantou então, sua voz calma, mas firme. Ela não sabia, ele disse, se dirigindo à multidão. Mas agora todos sabem a verdade. Ele respirou fundo e acrescentou. Esse casamento está cancelado. Lila soltou um grito sufocado quando a sala explodiu em caos. Fiquei ali, sentindo uma mistura de alívio e esgotamento. A verdade finalmente foi revelada, e nada mais seria o mesmo. O salão virou um turbilhão de cochichos chocados. Alguns convidados sacaram os celulares para registrar o drama. Lila estava paralisada, seu rosto tomado pela humilhação. Minha mãe, ainda perto da porta, parecia querer desaparecer. Cada palavra que eu tinha acabado de dizer pesava no ar. Cada verdade que veio à tona mudaria tudo. Nathan deu um passo à frente, sua voz cortando o burburinho. Eu não vou continuar com esse casamento. Nathan respirou fundo antes de falar, sua voz firme. Eu não vou viver uma mentira só para satisfazer as ambições de outra pessoa. Essa não é a vida que eu quero. Lila se virou para ele, seus olhos brilhando de raiva e incredulidade. Você não pode estar falando sério. Depois de tudo que eu fiz, tudo que nós construímos juntos. Você vai jogar tudo fora por causa dela? Ela apontou para mim, suas palavras carregadas de desprezo. Nathan sustentou seu olhar, calmo. O que exatamente nós construímos, Lila? Um relacionamento orquestrado por nossas famílias? Uma fusão disfarçada de amor? Ele balançou a cabeça. Não, eu cansei de ser controlado. Isso acabou. O grito de Lila ecoou pelo salão antes que ela agarrasse seu buquê e o lançasse na nossa direção. O arranjo errou o alvo, mas acertou uma torre de taças de champanhe, que desmoronou no chão com um estrondo. Um suspiro coletivo percorreu a sala enquanto os cacos de cristal se espalhavam. Mas eu não consegui evitar uma estranha sensação de satisfação. O dia perfeito de Lila estava desmoronando, assim como as mentiras que o sustentavam. Nathan se virou para mim, sua voz agora mais suave. Sofia, podemos conversar em um lugar mais silencioso? Hesitei por um momento, mas acabei assentindo. Ok. Saímos para o terraço. O ar frio da noite era um contraste forte com o calor e a tensão que ainda pairavam dentro do salão. Por um instante, nenhum de nós falou. Acima, as estrelas brilhavam sobre Seattle, serenas e indiferentes à tempestade que acabávamos de causar. Nathan finalmente quebrou o silêncio. Me desculpe, disse ele, sua voz carregada de arrependimento. Por tudo. Por não ter te encontrado antes. Por ter acreditado nas mentiras que meu pai me contou. Eu deveria ter lutado mais por nós. Olhei para ele, buscando sinceridade em seu rosto. Então por que não lutou? Eu perguntei, minha voz tremendo. Por que você não voltou? Nathan passou a mão pelos cabelos, sua expressão carregada de dor. Eu pensei que você não me queria, Sofia. Meu pai me mostrou mensagens falsas. Disse que você tinha seguido em frente, que estava com outra pessoa. Ele fez uma pausa antes de continuar, seu olhar cheio de arrependimento. Eu acreditei nele porque, no fundo, achei que não era bom o suficiente para você. Deixei suas palavras afundarem em mim. Anos de dor e incompreensão pesavam entre nós dois. E agora? Perguntei baixinho. O que você quer agora, Nathan? Ele respirou fundo, seu olhar firme e determinado. Eu quero consertar as coisas. Quero construir algo real. Não apenas com você, mas para todas as pessoas que foram prejudicadas pelo tipo de ganância e manipulação que meu pai sempre defendeu. Franzi a testa, sem entender completamente. O que você quer dizer? Nathan me encarou por um momento antes de soltar a bomba. Eu assumi o controle da empresa, Sofia. Na semana passada, me tornei o acionista majoritário. Eu pisquei, surpresa. Você está dizendo que... Ele assentiu. Meu pai assinou suas ações para mim como um presente de casamento antecipado.
Irônico, não é? Ele achou que estava garantindo o próprio legado, mas eu sempre planejei levar a empresa para um caminho completamente diferente. Suas palavras acenderam uma centelha de esperança dentro de mim, mas o passado ainda era um peso difícil de ignorar. E o que acontece conosco? Perguntei. Você espera que eu simplesmente esqueça tudo o que aconteceu? Nathan se aproximou, sua voz suave, mas firme. Não. Eu não espero isso. Mas estou pedindo uma chance de provar para você que eu mudei, que não sou mais o homem que te decepcionou todos aqueles anos atrás. Hesitei, meu coração lutando contra minha razão. Parte de mim queria ir embora, me proteger de ser magoada novamente. Mas outra parte de mim, a parte que nunca parou de amá-lo, queria acreditar que ele estava dizendo a verdade. Ok, eu disse finalmente. Mas vai levar tempo, muito tempo. O rosto de Nathan se abriu em um pequeno sorriso esperançoso. Eu posso esperar. Voltamos juntos para o salão de recepção, onde o caos começava a se acalmar. Lila e minha mãe não estavam em lugar nenhum, provavelmente envergonhadas demais para encarar as consequências. Os convidados ainda sussurravam quando entramos, mas eu não me importava mais. Pela primeira vez em anos, me senti livre. Nathan pegou o microfone e se dirigiu à multidão. Senhoras e senhores, começou, sua voz firme. Esta noite tomou um rumo inesperado, mas também marca o começo de algo novo. Como meu primeiro ato como CEO da Welltec, tenho orgulho de anunciar o lançamento da Fundação Turner Wells, um programa dedicado a apoiar comunidades carentes e criar oportunidades para aqueles que mais precisam. Suspiros percorreram a sala, seguidos por aplausos. Nathan então se virou para mim, seus olhos suaves e cheios de significado. E eu não consigo pensar em ninguém melhor para liderar esse projeto do que Sophia Turner. Lágrimas encheram meus olhos quando percebi a grandiosidade do que ele estava oferecendo. Não era apenas um emprego. Mas era mais do que um emprego. Era uma chance de transformar toda a dor em algo significativo. Eu assenti, incapaz de falar, enquanto os aplausos ficavam ainda mais altos. Nas semanas que se seguiram, a fundação se tornou realidade. Financiamos programas para educação, moradia e desenvolvimento comunitário, finalmente colocando em prática os ideais que um dia sonhamos juntos. Lila se casou com outra pessoa, uma celebridade menor que amava os holofotes tanto quanto ela. Minha mãe, agora excluída de nossas vidas, acabou se mudando para longe. Quanto a mim e Nathan, levamos as coisas com calma, reconstruindo a confiança que havia sido destruída. Nas noites tranquilas, sentávamos no terraço e falávamos sobre o futuro. E então, um dia, quando ele colocou uma simples aliança de ouro em meu dedo, eu soube que, finalmente, tinha encontrado meu caminho de volta para casa. Às vezes, justiça não significa vingança. Significa reconstrução. E, para nós, esse foi o maior triunfo de todos.